Fala galera, beleza? Ana T na área e hoje a gente vai falar sobre o livro Sol da Meia-Noite. Roda a vinheta. Se você é fã da saga Crepúsculo, sabe que esse livro foi muito esperado, né? Deu o maior BO até ele sair. Não sabe o que eu tô falando? Vou resumir pra você. Enquanto a autora estava escrevendo esse livro, o computador dela foi invadido por hackers. Então, eles vazaram esses capítulos, que ainda os capítulos iniciais, né, que ainda eram rascunhos, na internet. E aí virou aquele frenesi. Todo mundo começou a cobrar ela e tudo mais, né, sendo que ninguém, teoricamente, sabia o que estava acontecendo, né, sabia que ela estava escrevendo o livro. E aí ela ficou literalmente muito brava, óbvio, né, quem não ficaria. E aí resolveu que não ia mais escrever esse livro enquanto ela fosse cobrada por ele. Ou seja, que confusão, né? O mundo inteiro atrás da mulher para ela poder escrever. Ela falou, não vou. Ponto final. Até que em agosto de 2020 aconteceu aí o lançamento mundial desse livro, para nossa alegria. Basicamente, a história é a mesma. O vampiro Edward e a humana Bella se apaixonam, e já não bastasse a complicação dessa relação, né, por serem entre espécies diferentes, digamos assim, ainda aparece um caçador, um vampiro que é um rastreador absurdamente letal, que resolve caçar ela por conta da reação que ele teve, né, que o Edward teve ali na clareira, quando eles se encontraram, tentando defender ela. Então, é a mesma coisa, só que pelo ponto de vista do Edward. E é isso aí que faz toda a diferença. Uma vez que Crepúsculo é do ponto de vista da Bella, Sol da Meia-Noite é do ponto de vista do Edward. Então, tipo assim, tudo que acontece, então, quando ele some lá, que é depois do primeiro contato deles, o que se passa na cabeça dele enquanto ele tá naquela situação ali, né, do primeiro contato na aula de biologia. E assim, todo desenrolar dessa história, a gente consegue ver isso tudo. E justamente por ver o que ele tá pensando, né, considerando que ele tem uma capacidade mental aí extremamente acelerada comparada à humana, é que o livro, em vez de ter as 300 e poucas páginas de Crepúsculo, ele tem quase 800 páginas, são 700 e carqueirada. Então, tamaninho da criança, né? Não são raras as ocasiões em que a gente passa lendo 3, 4, 5 páginas e quando vai ver no tempo da história, passaram-se 1 ou 2 segundos só, mais nada. Então, assim, ele pensa muito, ele acaba vendo várias possibilidades para tudo, é uma loucura. A relação dele com a Bella, né, de super proteção, digamos assim, também que na verdade em muitos momentos chega a ser até o que eu considero bem abusivo, né? Eu e muita gente por aí, inclusive, é meio que explicado porque teoricamente ele olha pra ela como se ela fosse extremamente frágil, né, por ela ser uma humana. Afinal de contas, ele é extremamente forte, ele é extremamente rápido, ele consegue praticamente andar sobre a água por conta da velocidade dele, né? Considerando aí leis da física, digamos assim. Mas assim, é uma loucura, cara. Não, tem hora que você fala assim, não, velho, tá errado, vai pra terapia, sai daqui. E outra coisa que ajuda nesse comportamento super protetor dele também é que ele consegue ler a mente das pessoas, né? Então ele vê o que a Bella não vê em Crepúsculo, que é o que de fato as pessoas estão pensando. Então, às vezes a gente acha que a gente tem a leve suspeita de que aquela personagem ali, por exemplo, a Jéssica tem uma tipo assim, invejosa, coisa e tal. Mas quando a gente vai ver o que ela tá pensando, cara, olha, vontade de dar um soco. Mas não pode. Não é assim que funcionam as coisas. Mas assim, a gente vê que, tipo assim, a maior parte das pessoas que estão rodeando a Bella ali, ou tem intenções muito estranhas, digamos assim, muito pervertidas, muito animalesca seria a palavra? Não sei. Mas enfim, enquanto que eu acho que, se eu não me engano, a única que salva é a Ângela, que é a mais de boa de todas, que tá, tipo, não tá nem aí. Você, a pessoa é assim, beleza, e tá de boa. Como assim? A maioria das pessoas tinha que ser assim, né? O mundo ia ser bem melhor. Não que esse superpoder dele, esse acesso que ele tem à mente das pessoas, justifique ele ser desse jeito, né? Mas enfim. Dá pra ver também que ele é tão inseguro quanto ela, né? Com relação aos sentimentos que ele tem. E aí a gente vê o tempo todo a dualidade de, nossa, eu quero muito ficar com ela, mas se eu ficar com ela é extremamente prejudicial. Aí fica nesse jogo o tempo inteiro.
Quando eu digo o tempo inteiro, é o tempo inteiro mesmo. A partir do momento que ele decide que não vai matar ela, que a gente vê, inclusive, essa discussão em casa, né? Porque as atitudes dele respingam na família, digamos assim, e aí eles até sentam pra conversar e tudo mais. Então, assim, a gente vê que, por mais que quando ele toma essa decisão, né, de não matar a Bella, a gente vê, tipo, nossa, eu não matei ela, ainda que o monstro dentro de mim queria que eu fizesse isso, porque ia me aliviar, né, aliviar a sede, mas ao mesmo tempo eu sei que eu não sou o melhor pra ela, né, mas ainda assim eu quero estar com ela e é o que tudo indica, ela quer ficar comigo, e ela fala isso pra ele muitas vezes. Inclusive, ele acha que o senso de sobrevivência dela é meio que estragado, porque por mais que os vampiros tenham uma aparência linda, né, sejam, digamos, quase praticamente perfeitos aos olhos humanos, é, geralmente os humanos tendem a se afastar dos vampiros, né? Ficar longe, manter distância, né? É um instinto de sobrevivência gritando que ele é um predador, né? Que pode te fazer mal, que pode te matar. Enquanto que a Bella não demonstra, né? Pelo menos ele não enxerga esse tipo de demonstração. Então, às vezes, quando ele pensa que ela tá ali bem, tipo, nossa, eu não devia estar aqui com ele. Na verdade, ela tá pensando, tipo, ai, será que eu mereço estar aqui? Será que ele gosta de mim? E blá, blá, blá. Então, tipo assim, né? Talvez ele tenha razão, de certa forma. Vai ver que é estragado mesmo. E outra coisa também. Ele pensar tanto, a gente consegue, né? E tão rápido, a gente consegue ver, tipo, 1 milhão de possibilidades de coisas que poderiam acontecer. Voltando na aula de ciências, ele planeja, ele vê as melhores formas de acabar com todo mundo da sala, que geraria menos pânico, pra conseguir chegar até ela. Tipo assim, é muita loucura mesmo. E também ao longo do livro a gente vê, né, até com base nas visões que a Alice tem do futuro, o que aconteceria se cada um tomasse determinada atitude, né? Porque só os dois conseguem ver isso. E é muito legal, porque a gente tem acesso a coisas que a gente nunca teria do ponto de vista da Bella. Quando, né, na conversa em família ali, que eles têm, que o Bernardo está falando de ir embora, não sei em que e tal, e que a Alice vai e revela, né, tem a visão de que ou ele mataria ela, ou ele ia se apaixonar por ela, ele dá uma surtada geral, ele fala assim, não aceito, não aceito, ele cheguei pra Denali, né, com aquelas primas, digamos assim, deles lá que moram lá perto da neve, se não me engano, no Canadá ou coisa assim, passa o tempo pensando, coisa e tal, até que ele decide que ele vai provar, digamos assim, que ela tá errada, que a visão da Alice tá errada, que ele vai voltar, que ele não vai matar ela, mas que também não vai se apaixonar por ela. Inocente, sabe de nada. Uma coisa que reforça também, né, ele não ter matado ela pra saciar a sede é que ele de fato não quer ser um monstro de matar uma pessoa inocente, digamos assim, né? Até então que a gente sabia que ele tinha atacado pessoas, estupradores, pessoas que faziam mal às outras pessoas. Não que isso justifique, né? Mas a ideia dele era que ele não queria ser um monstro atacando alguém que não fez nada, né? Que é completamente inocente. Mas ainda assim, ele se sente um monstro egoísta porque por não querer ficar longe dela, né? Por querer estar com ela, porque ele sabe que ela corre certo risco enquanto eles estiverem juntos. Os sentimentos ambíguos aí da fase da adolescência, né? Afinal de contas, ele tem eternamente 17 anos. Através da habilidade do Edward também a gente consegue ver o ponto de vista, né, e também as histórias dos outros personagens, por que eles agem da forma como eles agem, a forma como eles pensam. E assim, é muito bacana você ver, por exemplo, a seriedade no pensamento do Jasper, a gente vê a simplicidade, a inocência até no pensamento do Emmett, preocupação da Esme, do Carlyle, né, aquela briga interna que a gente vê né, que a Rosalie demonstra pra gente em Eclipse, e a gente vê, né, já nesse livro, enquanto em algumas passagens que eles estão conversando, digamos assim, porque ela não entende aquela situação, né, não entende o que ele viu nela, nem nada do tipo. Afinal de contas, a intenção inicial do Carlyle, na verdade, quando criou ela, era que ela fosse uma companheira pra ele. Só que não rolou, né? Não bateu o santo ali, digamos assim. Temos também as dificuldades que eles passam pra tentar pegar o James, né? Na perseguição a ele. Toda a emboscada que falha miseravelmente, né? Que a gente não faz ideia de que tá acontecendo durante Crepúsculo.
como ele consegue despistar da Olé e chegar até o ponto ali do estúdio de balé que a gente vê que acontece a cena toda. A gente vê também como que a família, né, os carros que eles roubam, os voos que eles pegam, como que eles agem, a gente consegue ver isso tudo. É uma perseguição, assim, alucinante, né? A gente fica até sem fôlego enquanto a gente tá lendo. Perseguição essa tão intensa quanto a nossa, o criador de conteúdo do YouTube, fica, né, pelo seu like, né, pela sua inscrição, por ativação do sininho, pelo comentário, porque afinal de contas é isso que faz com que o vídeo seja recomendado para outras pessoas, né, e a gente consiga aí ter algum reconhecimento um pouco maior, tá bom? Então, por favor, deixa seu like aí e ajuda o canal a crescer, beleza? A cereja do bolo, pelo menos para mim, vem quando ele chega no estúdio de balé e toda a sequência que acontece depois disso. Então, assim, a tentativa, né, o que faz o Edward parar, como que acontece, né, porque a gente tem flashes disso em Crepúsculo. A gente viu no filme, mas ainda assim tem várias diferenças. Então, o que realmente o James estava querendo quando ele estava fazendo o filme, na verdade, não era só, tipo assim, ele brigar, digamos assim, com o Edward. Ele tem um passado com a Alice que ele tentou de todas as formas capturar ela e não conseguiu. Né, o criador da Alice, né, quem mordeu ela lá para ela virar vampira, foi o jeito que ele encontrou para salvar ela do James, que ia matar ela de qualquer forma. Então, assim, e o desenrolar da história, né, tudo mais. O Edward chega a ver, inclusive, a fita depois e fica completamente atormentado. Mas, assim, é uma loucura, cara. É muito bacana. Né, exatamente por ver essa fita que ele decide ir embora, né, que é o que acontece depois em Lua Nova. Não sei se vai ter uma sequência ou não desse livro. Eu adoraria, na verdade, né, porque a gente ia conseguir ver o que ele passou, o que ele pensou e onde ele estava, né. A gente, aparece a cenazinha do Brasil, mas será que tava só lá mesmo? Eu duvido muito, né. Brasil é ensolarado demais para poder para um vampiro ficar assim de boa. E uma das partes assim que eu achei mais sensacional foi a forma como eles forjaram a cena para parecer que tinha sido apenas um acidente, né, que eles falam que ela rolou 2 lances de escada e atravessou uma janela. A montagem da cena, né, a Alice vendo como todos os pequenos detalhes, o disfarce que ela ia usar, o relógio que ela ia precisar, a distração que ela ia usar, onde que ela ia se hospedar, né, porque é ela que forja toda a cena e liga avisando, a lavagem do carro, né, para tirar o excesso de sangue que tava ali. Eles chegam a roubar a bolsa de sangue do estoque de um hospital, né, que é o que, não sei se é o que ela vai ou se é um próximo, para poder forjar a cena ali dela ter perdido muito sangue. Então, assim, cada mínimo detalhe, então, e cada decisão que ela ia tomando de vou fazer isso, preciso disso, para dizer, a gente vê a cena se desenrolando. Então, tipo assim, é a construção, digamos assim, daquela história. É muito, muito bacana. É uma leitura completamente, infinitamente, é uma leitura muito mais fluida do que da saga Crepúsculo, né? Até porque a autora já evoluiu aí na escrita. Eu achei bem mais gostoso de ler, digamos assim. Fiquei muito feliz com o resultado, né? Valeu a pena a espera aí, né? Toda que a gente passou. Então, se você tem o interesse, né, de ler esse livro, tem um link aí na descrição para você adquirir, né? E dessa forma também apoiar o canal. Eu acho que vale muito a pena, né? Essa belezinha aqui. Se você gosta da saga, se você, né, tem o interesse de ler sobre isso, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, te espero nos próximos vídeos. Um beijo, tchau, obrigada!